Estamos começando mais um Tome Nota. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo, dizer para você que a nossa revista está aqui abaixo para você já poder baixar gratuitamente, compartilhar, curtir, estudar muito. E falando em curtir, já deixa a sua curtida aqui para nós, tá bom? E nós estamos aqui com a nossa escritora, que trouxe a temática defraudação emocional. E aí, você já ouviu falar sobre esse tema? Eu não, mas a nossa escritora trouxe para nós. Olá, Camila, tudo bem? Oi, Renata, eu tô joia. Você, o pessoal de casa, tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vinda, Camila. Eu estou abismada, estou passada, já passei isso para você, né? Mas é uma temática da qual eu não tinha ouvido falar. E você trouxe de uma forma muito didática para nós, uma forma muito clara, muito nítida, e que a partir de então eu consegui visualizar a minha volta muito sobre essa defraudação emocional. Camila, o que é a defraudação emocional? Então, Renata, a gente até estava conversando nos bastidores e eu coloquei também lá na introdução da lição que é uma palavra que a gente não ouve falar, muita gente não sabe o que significa. E para você que nunca ouviu falar em defraudação emocional, é algo muito importante se tratar dentro da igreja, tem que ser falado, tem que ser dito, principalmente dentro da igreja, mas em todos os lugares. Acho que é um assunto muito importante. A defraudação emocional é quando uma pessoa ela gera em outra pessoa uma expectativa que ela não pode ser suprida. Ou essa pessoa ela não tem condição nenhuma de suprir essa expectativa, ou ela não quer suprir. E aí a gente já começa a pensar no âmbito do relacionamento amoroso, mas não só nesse âmbito. A gente tem isso dentro de relações de pais e filhos, avós e netos. Então, assim, das relações parentais, a gente tem nas relações amorosas, né? Namorados, casados, noivos, e a gente tem também nos relacionamentos de amizade. Então, assim, se você desperta em alguma pessoa uma expectativa que você não pode suprir, você está defraudando essa pessoa, independente se ela é um amigo seu, se ela é um parente, ou se ela é alguém que você tem um relacionamento amoroso. E isso é muito sério, psicologicamente falando, é muito sério. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Não, e além de ser muito sério, né, Camila, é uma coisa muito comum no nosso meio. É algo assim muito natural e muito espontâneo, do qual, quando você sabe e entende o que é a defraudação emocional, você fica ligado, você já vê acontecendo no seu dia a dia, você vê, igual você falou muitas vezes, a gente fazendo ou a gente acontecendo com a gente a defraudação emocional. Então, é mais comum do que nós podemos imaginar. E a defraudação emocional, você trouxe para nós na revista, que ela existem várias formas, né? Quais seriam essas formas que nós poderíamos ver no nosso dia a dia, que nós poderíamos notar acontecendo? Só puxando um gancho do que você tinha falado, realmente, às vezes a gente pensa assim: ah, não, eu sou evangélica, eu vivo na igreja, eu estou junto com os jovens da igreja, isso nunca aconteceu comigo, não vai acontecer, e eu nunca fiz isso com ninguém, porque eu não faço um tipo de coisa dessa, uma palavra tão estranha, defraudação, deve ser uma coisa horrível, Assusta. mas assusta, o nome é difícil, o nome é diferente, mas eu até comentei com você antes, sempre fui da igreja. E quando eu parei para analisar, assim, quando eu descobri sobre a defraudação emocional, que era, que existia, né, que isso acontecia, eu percebi que mesmo sendo da igreja a vida toda, eu já tinha sofrido defraudação e eu já tinha defraudado alguém. Então, assim, é uma coisa muito comum que pode acontecer e pode ser algo que a gente faz sem perceber e a gente pode receber também e não perceber. Então, assim, eu até indico para vocês que foi a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre isso, é a pastora Sara Shiva. Ela tem um livro sobre isso, eu já li esse livro, é interessantíssimo. É um livro assim que ela fala só sobre a defraudação no âmbito do relacionamento amoroso mesmo, e alertando, né, as pessoas. Esse livro é interessantíssimo. Ele chama Defraudação Emocional mesmo. Eu até citei ele na revista.
Se vocês tiverem a curiosidade, interesse, vocês podem olhar que vocês vão aprofundar no assunto. Mas, respondendo a sua pergunta, nessa pergunta mesmo, aí eu citei uns nomes que a pastora Sara, ela dá. Mas, assim, a gente vai ver que isso acontece, não necessariamente com esses nomes, mas acontece no nosso meio. Tanto no meio, na igreja, no trabalho, na escola. E aí a gente pensa, não, só acontece no meio dos jovens e adolescentes. Mas não, isso acontece em qualquer faixa etária. Eu até citei isso nas vistas porque é importante, porque às vezes a gente pode começar a jogar isso só para os jovens e adolescentes, e não, qualquer idade ela pode, tem que ficar atento. O primeiro aspecto que a pastora Sarah Shiva ela menciona é o tipo de sedução, é a sedução. O que é essa sedução? É quando uma pessoa ela gera em outra pessoa a defraudação. Ela gera uma expectativa que ela não pode suprir em outra pessoa. Então, assim, a gente vê, vou citar alguns exemplos aqui para vocês entenderem, mas, assim, tem vários outros. No caso da mulher, ela quer despertar o interesse de uma pessoa, então ela quer chamar a atenção de alguma forma, e ela usa roupas mais sensuais, roupas que chamam atenção, porque ela quer despertar isso na outra pessoa. No caso do homem, tem muito homem que ele quer chamar a atenção de uma mulher, o que ele usa? Ele usa as palavras, ele chega, ele fala as coisas que a pessoa quer ouvir, mas ele não tem interesse em ter nada sério com aquela pessoa, né? E ele vai despertar naquela pessoa um sentimento sincero, honesto, mas ele não tem esse sentimento, ele só quer curtir. Então, isso a pastora Sara ela chama de sedução. Um outro tipo é quando esse primeiro que eu falei, ele parte de uma pessoa. Esse segundo agora ela dá o nome de azaração, que é quando parte das duas pessoas. E isso a gente vê não é só lá fora, a gente vê dentro da igreja também, por incrível que pareça, que é parte das duas pessoas. Quando as duas pessoas elas não querem assumir um relacionamento sério, elas não têm a intenção de namorar, mas elas querem ficar junto, ter o contato físico. Vou falar no contexto que a gente vê, quer ficar, quer beijar, quer sair junto, mas não quer assumir um relacionamento. Não tem intenção de namorar para casar, porque assim, convenhamos, né, pessoal? Nós que somos cristãos, nós namoramos com um propósito. A gente namora para conhecer a pessoa para casar. E quando não existe isso, quando a gente namora, até assim, dentro do namoro mesmo, acontece a defraudação. Não é só com quem tá ficando ali, mas dentro do namoro acontece, porque a intenção de conhecer a pessoa para um compromisso sério, para um casamento, você está defraudando, porque você está ali gerando a expectativa de uma pessoa que você não tem interesse de cumprir. Um outro aspecto que ela aborda é o aspecto do cupido, que a gente vê demais por aí, demais, que é quando envolve um terceiro. A influência vem de fora, não vem de nenhuma das partes. E a gente vê é o seguinte: uma pessoa tem um amigo em comum com outra pessoa, e esse amigo em comum fica tentando juntar essas duas pessoas. E muitas vezes essas duas pessoas não têm nada a ver, não têm nada em comum, só tem esse amigo em comum. E aí as pessoas nunca despertariam interesse uma pela outra se não fosse essa pessoa insistentemente querendo forçar, entre aspas, esse relacionamento. Então, acaba que esse relacionamento ele pode levar ou as duas pessoas ou uma a defraudar. E isso pode gerar consequências psicológicas. Então, assim, esse é muito perigoso porque para você se relacionar, você tem que ter certeza, né, do que você quer, das intenções que você está entrando naquele relacionamento, e para acontecer de você não defraudar e você não ser defraudado. Até assim, eu lembro que
nossos pais, quando a gente é adolescente, está naquela fase, né, de querer conhecer, de saber como que é namorar, aquela curiosidade. Os meus, pelo menos, eles falavam muito, eles falam assim, não namora agora, namora quando você estiver mais velho, namora quando você terminar a faculdade. Meu pai falava muito isso. E eu pensava assim, não, meu pai tá. Quando eu terminar a faculdade, eu vou estar muito velha para namorar. E quando eles falam isso, eles não citam a defraudação emocional, mas é o que eles realmente querem evitar. Porque quando você inicia, a gente já falando aqui da defraudação no relacionamento amoroso, quando você inicia um relacionamento muito novo ou muito nova, você tem que ter uma certa estabilidade para você casar. Então, assim, o casamento ele vai demorar a chegar. Acaba que às vezes você vai estar alimentando a esperança de uma pessoa que você vai demorar a cumprir e pode chegar a nunca suprir essa expectativa dessa pessoa. Então, pode ser uma defraudação, você pode causar um trauma na pessoa, terminar um relacionamento assim. Às vezes, a gente conhece histórias de pessoas que começaram a namorar muito novas e terminaram o relacionamento não porque não gostavam da outra pessoa, mas é porque estavam muito novos ainda, não conseguia casar, não tinham condições financeiras, ainda estava estudando. Então, assim, isso, querendo ou não, deixa uma ferida ali na pessoa, né? Ou nas duas pessoas, ou em uma. E o Antes de quarto você entrar na aspecto. quarta, eu posso dar até eu mesma como testemunho. É igual você está falando, igual eu, aos meus 14 anos, eu iniciei um namoro, mas eu não tinha preparação emocional ou psicológica alguma para saber o que era me relacionar com uma pessoa. Então, hoje eu realmente falo assim, se eu pudesse voltar no tempo e tudo mais, eu não teria começado a namorar. Ah, porque a pessoa era ruim, algo do tipo. Não, isso convém a ela, mas em relação ao mim, a mim, o que isso me gerou, porque isso pode gerar expectativa também na gente, por exemplo, então namoro é ruim, então ter um relacionamento é ruim, então gera uma defraudação também com a gente, né? Não só com essa outra pessoa. É muito importante mesmo essa questão. Incrível. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu também iniciei um relacionamento com 14 anos, sem a intenção nenhuma de casar, ou seja, já estava errado, mas eu não tinha intenção de casar, não era porque eu não queria casar, era porque eu era muito nova para pensar nisso, Eu né? também fui Então, assim. quando a gente fala para as pessoas, na época também, quando a gente ouvia, a gente achava que 14 anos a gente estava assim, muito adulta, né? Eu já sei o que eu quero e tudo. Mas hoje eu percebo que 14 anos assim, é um adolescente, mas na maturidade, não tem essa maturidade para um relacionamento, né? Independente se for um adolescente responsável, um adolescente estudioso, independente, não tem a maturidade para entrar no namoro para seguir para um casamento. E aconteceu a Verdade. mesma coisa, a Esse é o mesma meu coisa. pensamento também. Então, você que está nos ouvindo, né? Dois testemunhos aqui. Se você ainda é uma pessoa nova, é um adolescente, está nos ouvindo, pense sobre isso, porque é muito importante você que é um cristão, e principalmente, né, se você for um cristão, não entrar em um relacionamento, namorar por namorar. Tem que ter um propósito. Aquilo tem que chegar em algum lugar, né? Tem que ser alguma coisa boa para as duas partes, mas tem que ter um propósito, não pode ser um namoro assim, vou namorar porque eu não estou fazendo nada, vou namorar para sair, para lanchar. Isso você faz com seus amigos, é muito mais divertido, que é uma turma grande, né? Agora, Hoje as pessoas acham que para você ter uma companhia, ela precisa ser de relacionamento, né? De namoro. Não. É muito bom sair com os amigos e tudo mais. E isso alivia o estresse também, né? Do dia a dia. Você pode ter amigos, saiba escolher os amigos para você poder se desabafar e conversar tudo mais, né? isso é muito importante, principalmente nessa fase que a gente está falando aqui da adolescência e da juventude, ter amigos que tenham os mesmos princípios e valores do que a gente. Então, assim, é, sendo assim, né, vocês vão seguir o mesmo caminho e essa carência de se relacionar, de conversar, vai ser suprida na amizade, né? Verdade. E o quarto aspecto que a pastora Sara Shiva aborda é a autodefraudação. A palavra é estranha,
ninguém assim, cristão pretende defraudar alguém. Isso pode acontecer, acaba acontecendo. E ainda mais a autodefraudação, como o próprio nome diz, é quando a própria pessoa se defrauda, a própria pessoa gera expectativas nela mesma, ou seja, a própria pessoa se prejudica. E isso ocorre demais. Voltando aqui, né, a gente tem que falar bastante dessa parte do relacionamento, que a gente está falando aqui mais para jovens e adolescentes, então essa parte do relacionamento é importante, mas resumindo, é quando a gente gera um sentimento que não é correspondido por outra pessoa, e a gente começa a fantasiar aquilo, e a gente começa a querer de alguma forma chamar a atenção daquela pessoa, e a gente não é correspondida. Às vezes a pessoa não tem interesse mesmo, às vezes a pessoa não pensa que não é o momento, e isso causa um sofrimento muito grande para a própria pessoa, ou seja, ela está se autodefraudando. E é interessante a gente falar aqui que tudo tem uma hora, né? Tudo tem um momento certo. Então, assim, quando a gente fez, que tudo tem um tempo. Então, assim, quando a gente está nessa idade, a gente que já passou por essa idade, a gente pensa assim que a gente está muito adulto, que a gente está muito maduro, que a gente sabe lidar com a situação. E no fim, a gente acaba percebendo que não. Até hoje, a gente passa por situação que a gente fala assim, se eu tivesse pensado um pouquinho, eu tinha feito diferente. Imagina numa idade mais nova, assim, sem tantas experiências, né? Então, se você está assistindo a gente e você nunca se relacionou, porque tem vários casos assim, você, não me enquadro nisso, com certeza você já tem amigos, parentes que já se relacionaram, já viu alguém sofrendo, já viu alguém fazendo outro sofrer. E resumindo, né, defraudação é isso, é você provocar esse sofrimento na pessoa ou você sofrer. Você pegue isso como exemplo e não repita, né? Tente olhar o que está errado no comportamento de alguém e tente não fazer igual, porque a Bíblia fala que esse é o sábio, né? O sábio é que aprende com o erro dos outros. Não espere aprender com os seus próprios erros. Isso é para quem ainda não passou por isso. Mas para quem já passou, ainda há esperança. Amém. E que nós vamos entrar nela agora, né, Camila? É muito Isso. bom porque esse tema é tão gostoso de se falar, porque é uma coisa que realmente está tão presente no nosso dia a dia, que então uma coisa já leva a outra, né? Porque essa defraudação, ela gera várias consequências dentro da gente, né? E você trouxe na revista quais seriam essas consequências, e melhor ainda, você também trouxe de como que nós podemos lidar com essas consequências, com a defraudação em si também. Como que seriam essas consequências e quais são as dicas que você traria para nós aqui? Então, quando uma pessoa ela sofre a defraudação, ela fica uma pessoa com medo, muitas vezes, de se relacionar de novo. São duas vertentes. A pessoa que fica com medo de se relacionar de novo, e eu vou falar dessa agora, depois eu falo da outra vertente. Aí a pessoa ela fica ferida, ela fica magoada, ela entra numa tristeza profunda, às vezes aí ela já se isola, não quer mais contato com ninguém, nem com as amizades, ela quer ficar na dela, isolada, não quer conversar, nem com a própria família. Autoestima, falta de autoestima total. Então, assim, uma pessoa que já não tinha autoestima tão boa acaba piorando. Em casos mais graves, destrói sonhos, né? Quando acontece a defraudação dentro de noivados, casamentos, quando é alguma coisa assim mais profunda, um relacionamento mais profundo, a pessoa pode se desiludir, começar a desacreditar, né, do amor, não acredito mais no amor, a gente ouve muito jovens, adolescentes falando sobre isso.
A gente vê também pessoas que não acreditam mais na família. Ah, não, eu não quero ter filhos, eu não quero casar, amar, eu não quero namorar, eu não quero casar. Eu vou só aproveitar agora a vida porque desacredita. Porque a pessoa fica tão traumatizada com aquilo que ela pensa que ela nunca mais vai ser feliz. Ah, eu só seria feliz se fosse naquela situação que eu imaginei. Agora eu nunca mais vou ser feliz porque criou uma expectativa tão grande em cima de alguma coisa que não aconteceu, que ela fica desiludida, né? E o outro aspecto, a outra vertente, é quando a pessoa faz o contrário. Em vez dela se retrair, se isolar, não querer mais relacionamento, ela já vai para o lado da vulgarização. Ela, ah, não, agora também eu vou fazer tudo que eu não fiz, porque eu sofri demais, ninguém vai me fazer sofrer, ninguém vai me fazer chorar, eu vou namorar com todo mundo, eu vou sair mesmo, eu vou abandonar até a própria igreja, né? Muitas pessoas, ah, não, agora sofri essa desilusão amorosa, eu vou abandonar a igreja, eu não acredito mais nisso, porque foi uma pessoa de dentro da igreja que fez isso comigo, porque isso pode acontecer, porque dentro da igreja a gente está ali para a gente ser santificada a cada dia, mas existem pessoas que não estão completamente em comunhão com Deus dentro da igreja. A igreja é um hospital, né? Como a Bíblia fala, para pessoas que precisam, que estão feridas, que precisam, né? Então, assim, a gente pode encontrar isso dentro da igreja. A igreja deveria ser um lugar de pessoas santas, mas pessoas santas que buscam isso a cada dia. Mas nós somos falhos, nós pecamos, então a gente encontra isso dentro das igrejas também. Não adianta pensar que não, eu não vou achar isso dentro da igreja, qualquer rapaz que eu namorar dentro da igreja, ou qualquer moça, isso não vai acontecer comigo, porque é de dentro da igreja. Não, né? A gente precisa encontrar alguém, não só de dentro da igreja, mas alguém que realmente tenha comunhão com Deus, que viva com Deus. É a forma da gente evitar isso, né? Mas voltando na vulgarização, a pessoa começa a ter uma vida imoral, a ter uma vida desregrada, e abusa, né? Começa a fazer o que fizeram com ela, ela começa a fazer, né? Porque aí ela já, ah, não, se fizeram comigo, eu posso fazer também, e é ladeira abaixo. Mas para a gente evitar, para a gente tentar, né, não fazer isso com ninguém, não sofrer isso. Até citei na revista que o que eu não quero que façam comigo, eu não vou fazer com ninguém. Então, se você partir desse ponto, é uma frase que eu não conheço o autor, mas é uma frase que todo mundo conhece. Se você partir desse ponto de que o que você deseja para você, você deseja para o outro, você não vai defraudar ninguém, porque você só vai iniciar um relacionamento com alguém se você tiver realmente intenção de que aquilo se torne algo sério, um noivado, um casamento. E se você perceber que alguém também está com essa intenção com você, a pessoa ela não está levando a sério, ela não quer assumir um compromisso, então você também vai se resguardar. Então, a primeira coisa é a gente não fazer com o outro que a gente não quer que façam com a gente. Mas indispensável é a gente estar em Deus e manter um relacionamento com Deus e buscar relacionamento com pessoas que também estejam nesse nível de busca. Porque, independente se o relacionamento for de amizade, né, se o relacionamento for amoroso, se a gente estiver buscando a Deus, a gente vai atrair pessoas do mesmo nível de busca que a gente. Isso é automático, acontece. Porque a gente, quanto melhor a gente se torna, a gente atrai pessoas também melhores. E nesse sentido é a mesma coisa. Quanto mais próximo de Deus a gente tiver, a gente vai atrair pessoas mais próximas de Deus. E quanto mais próximo de Deus o casal tiver, né, os dois ali tiverem, mais distante de sofrerem uma defraudação ou de provocarem uma defraudação em alguém, né? Então, se você tá solteiro, não tá passando por isso, ou já passou, percebeu, entendeu que isso se chama defraudação emocional, então você tenha agora
esse entendimento mesmo de que você pode evitar isso buscando a Deus. Não existe outro caminho. Para a gente se melhorar é oração. Buscar a Deus não é ir na igreja somente, né? Então, assim, é muito importante a gente entender isso, porque orar ali na igreja é importante, louvar a Deus ali na igreja é importante, a comunhão com os irmãos é muito importante, mas o orar dentro do secreto ali no nosso quarto, jejum, né? Jejum é muito importante. A Bíblia, ler a Bíblia, porque a Bíblia ela tá cheia ali de versículos que vão trazer sabedoria, entendimento para todos os momentos da nossa vida. Então, isso é indispensável para gente. E se você percebeu que você é uma pessoa defraudadora, ou se você já defraudou alguém, você percebeu que isso é pecado, porque na lição eu enfatizo que isso é pecado. O versículo chave, ele fala sobre isso. Então, se você percebeu, a gente tem que se afastar do pecado. Então, se você percebeu, eu sou uma pessoa que já defraudei, eu sou uma pessoa defraudadora. Ainda há tempo de mudar, você pode buscar em Deus mudança, pedir para Deus te dar um novo coração, pedir para Deus te transformar, renovando a sua mente, para mudar nesses pensamentos, essa carência. E o que mais causa a defraudação é a carência emocional. E que essa, essa carência que a gente sente de que falta alguma coisa para nos completar, a gente não vai encontrar em outra pessoa, a gente só vai encontrar em Deus. Porque o outro ser humano, ele também é um ser humano incompleto. E um ser humano incompleto não completa outro ser humano incompleto. Quem pode completar um ser humano incompleto? Quem é completo, que é Deus. Então, só em Deus a gente pode encontrar esse preenchimento desse vazio que o ser humano sente. Mas se você se arrepender de verdade, pedir a Deus perdão, confessar a Deus, né, se você identificou que você é uma pessoa defraudadora, Deus perdoa, Deus pode te perdoar, se a motivação do seu coração for realmente, né, a mudança e mudar de vida, mudar de comportamento, se encher, né, encher o seu tempo de sua mente, o seu tempo de coisas edificantes para você se tornar uma pessoa interessante e as pessoas se interessarem porque você é interessante, não porque você se diz ser interessante, né? Ou se mostra interessante, igual a questão que você trouxe das mulheres, né, se vestirem, seduzirem e tudo mais. Então, às vezes você aparenta ser algo que você realmente não é. E é muito incrível tudo isso que você trouxe. E hoje mesmo eu estava falando com a minha mãe que muitas vezes, quando nós não sabemos onde erramos, nós não sabemos consertar aquilo. Então, como essa revista trouxe esse tema muito importante, porque eu me vi defraudando e sendo defraudada em várias situações da minha vida. Então, a partir de hoje, eu consigo ter, na hora que está acontecendo, tanto comigo fazendo com alguém ou eu recebendo, eu já fico, opa, está acontecendo, então peraí, vou me policiar. E é uma coisa que é no dia a dia e constante, né? Buscando a Deus constante, nos policiando no dia a dia constante. Então é muito incrível, é um tema maravilhoso que nós devemos compartilhar mesmo dentro do nosso lar, no ambiente de escola, no ambiente de trabalho, onde que você for, é algo a ser tratado e trabalhado com muitas pessoas, né? Então, Camila, eu gostaria de agradecer demais essa palavra, esse conhecimento todo que você trouxe para nós, para nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Que Deus abençoe muito a sua vida. Gostaria de deixar alguma palavra para as pessoas que estão assistindo? Eu que agradeço, é sempre uma honra poder estudar um pouquinho, compartilhar um pouquinho do que eu tenho estudado, do que eu tenho vivido com todos vocês. Eu espero que eu tenha acrescentado um pouquinho aí na lição de cada um, né, que o pessoal vai estar ministrando nas suas igrejas. E é isso, pessoal. Vamos buscar a Deus. A gente tem que Deus é uma frase que eu acho interessante, que eu já vi algumas pessoas falando que o céu, ele é a nossa origem e o nosso destino, né? Então, assim, a gente só vai voltar para lá, né? Isso é o mais importante, a gente tentar levar a nossa vida aqui segundo os princípios de Deus, seguindo os mandamentos dele. E a defraudação, ela vai contra isso, né? Ela é um pecado. Então, vamos evitar
E é isso, muito obrigada. Obrigada a você. Então, não esqueça, curte esse vídeo, comente o que você achou dessa lição, deixe a sua opinião, se inscreva no canal e seja abençoado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.